Rafael, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Sei que aí das suas atribuições com o Gael, com a Priscila. Raquel, muito obrigado também por ter aceitado o convite. Eu sei também das atribuições com aula aí, a maioria de nós aí está saindo de aula para entrar aqui. Então vou deixar agora com o Luiz Gustavo e que muito bem-vindos aí ao nosso evento Roda de Fogo. Gente, boa noite. Também vou ser bem breve para que a gente não perca tempo de debate. Queria agradecer mais uma vez aí a Raquel Mendes por ter aceitado nosso convite de participar, principalmente acerca de uma matéria que é bem interessante nos dias atuais. Eu fazer um preâmbulo aqui rápido. Conheço a Raquel há bastante tempo. A Raquel foi minha contemporânea. A Raquel foi professora comigo lá na Gama Filho. A gente vem seguindo. Eu costumo dizer que a gente vem seguindo os caminhos muito próximos. Hoje a Raquel aí galgou essa questão de professora, mestre, doutora, e eu acho que o currículo dela precede o nome dela, no sentido de que todos os alunos gostam e ficam muito satisfeitos com a forma que a Raquel trata as pessoas e ela trata a disciplina a qual ela milita. Então, Raquel, muito obrigado pela sua presença aí e por nos trazer uma nova discussão acerca do direito do trabalho. Eu acredito que você vai fazer uma boa live com o Rafael. E já me adiantando, Rafael, mais uma vez, eu sei que você esteve presente aqui na live do Bernardo como um simples ouvinte, interlocutor, mas muito obrigado por você ter se disponibilizado a participar aqui com a gente desse momento e colocar aí o seu contexto também acerca das aulas. O Rafael também foi meu contemporâneo na época de Gama Filho, é um grande amigo. Costumo dizer, como o Bernardo já disse, para quem acompanhou outra live, foi por culpa da família dele que eu aprendi a dar aula e eu me aproximei dos bancos acadêmicos. Se não tivesse o Felipe... Então eu peço desculpas aí por estar te interrompendo, mas dá um alô pro Filipão aí, o Felipe Novaes, meu irmão, meu brother, irmão do Rafael de sangue, mas é meu irmão de coração. Felipe está aí online com a gente agora, acabou de entrar. Acho que ele já está ouvindo. Já está ouvindo, sim, já está ouvindo, Felipe. Eu também não estava ouvindo, não. Aí eu notei que eu estava um som muito baixo, muito longe. Você está com o seu microfone aberto, Felipe. Eu estou ouvindo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Prazer vir aqui assistir. Meu irmão falou comigo, eu até compartilhei aí para os meus alunos e comentei hoje na minha live à tarde que vocês estariam aí. Então, vou assistir aqui um pouquinho. São todos super amigos, né? Daniel, Luiz, meu irmão, e tem outros que eu não conheço, então vou participar hoje aqui, vou ficar aqui atento. Beijão, meu irmão. Daniel, concretizando aí para poder dar a palavra para eles, agradecer o Felipe. Para quem não conhece, esse rapaz que está aí, irmão do Rafael, foi quem me deu a minha primeira oportunidade nos bancos acadêmicos. Ele fez essa besteira e aí automaticamente eu estou aí dando aula graças a esse cara, então eu tenho que tirar o chapéu e agradecer pela presença dele aí. Me faz muito feliz de vê-lo presente. Eu sei que ele está aqui por causa do irmão dele, não por causa da gente, tá, Dani? Eu sei disso. Senão ele tinha vindo nas outras. Alguém foi lá me convidar? Não, né? Pô, só o Rafael que foi me convidar, então eu vim aqui, ué. É só me falar, pô, vai lá, vamos fazer uma live e tal, não sei o quê. Eu não sabia que vocês estavam fazendo, não. Eu vi por acaso, porque ele publicou no outro dia um print, né? Que ele entrou por acaso aí na live que teve com o Bernardo, eu acho. Aí ele publicou um print, aí eu vi que vocês estavam fazendo e depois eu vi lá no perfil do Daniel e tal. Muito legal. Iniciativa bacana pra caramba. E assim como o Luiz, o Bernardo também fui eu que iniciei, né? Eu que coloquei ele lá para dar aula pela primeira vez. E sinal de que eu estou acertando, né? Ou acertava naquela época. Hoje em dia, eu estou querendo ser colocado por alguém para dar aula. Estou mais tranquilo, não quero mais ter essa responsabilidade de colocar ninguém para dar aula, não. Prefiro só dar as minhas, fazer as minhas lives e está tudo bem. Então, Daniel, vamos lá. Vamos colocar fogo no parquinho, que o pessoal já está aí já esperando. Guardar os devidos elogios e as posições. Rafael, eu vou começar com as damas. Se você me permite, por favor. Depois o Daniel, acredito eu, que ele vai fazer uma pergunta para você em específico. Raquel, vou chamar de Raquel, tá, professora?
vamos fazer a seguinte colocação aí. Dentro do que nós estamos passando hoje do direito do trabalho, e aí eu faço essa pergunta e vou estendê-la ao Rafael também, tá, Rafael? Se você quiser, após a Raquel fazer seus comentários, eu tenho uma preocupação do que vai ser pós o momento que nós estamos vivendo hoje, tá? Nós estamos vivendo uma problemática muito séria acerca dessa Covid-19, acerca dessa problemática, dessa pandemia. Já tivemos discussões acerca disso aqui, e eu tenho uma colocação em específico. E aí eu queria mais um entendimento de vocês do que realmente as questões legais. O que vocês acham que vai acontecer com a Justiça do Trabalho após essa pandemia, no sentido de ter que corroborar com diversas ponderações legais aí do Executivo e automaticamente ter que se reinventar? Nós estamos aí numa posição de que, não vou falar felizmente ou infelizmente, mas uma posição que hoje a gente sempre soube que a Justiça do Trabalho, mal ou bem, ela tinha uma questão de proteção maior aos empregados. E eu tenho medo acerca disso, não no intuito de que não deva ser mantida essa proteção, mas a minha preocupação está com as questões empresariais também, porque neste momento as empresas também precisam de determinada segurança e de determinada flexibilidade. E aí eu gostaria, Raquel, que você se posicionasse acerca disso, de como você vê a Justiça do Trabalho após esses momentos que nós estamos passando e as questões aí de flexibilidade, tanto para a empresa quanto para o empregado. Boa noite a todos e começamos. Fogo no parquinho. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, Luiz, eu gostaria de pedir só alguns segundos aí para agradecer a intimação, o convite, para participar aqui com vocês. É um prazer muito grande. A minha expectativa é de que a gente tenha uma discussão bem razoável, inteligente, né, do ponto de vista que eu sei que tem muitos alunos assistindo, muitas pessoas que não são do direito, muitas vezes. Então, peço licença para falar com uma linguagem até mais acessível, mais clara, para que esse público possa entender bem sobre as coisas que a gente vai comentar. E a minha expectativa é estar aqui, poder ajudar as pessoas, porque não está sendo nada fácil compreender esse momento, juridicamente falando, e é tudo muito novo, inclusive para nós que operamos no direito, e especificamente no direito do trabalho. Então, a minha expectativa é poder ajudar as pessoas naquilo que atingir o meu intelecto, naquilo que eu puder contribuir. Eu sou uma humilde camponesa tentando a vida na cidade grande. Então, humildemente, só expor as minhas opiniões, minhas ideias e na expectativa e na esperança de dias melhores. Eu agradeço a todos. Felipe Novaes não se lembra, mas nós também somos contemporâneos aí de Gama Filho, prazer revê-lo. Professor Rafael, prazer conhecê-lo. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho certeza que a gente vai conseguir falar sobre questões trabalhistas aí num alto nível, bastante legal, em contribuição para a nossa sociedade. Professor Daniel, professor Luiz, eu dispenso comentários porque trabalhamos juntos, nos vemos sempre e agradeço por estar aqui com vocês, poder compartilhar tudo isso. E aos alunos que eu já estou vendo muito aqui falando no chat comigo, né, falando trabalho, uhul! Não sem essa de trabalho, uhul. Sem isso, pelo amor de Deus. Isso aí, ó, inveja, alunos. A pessoa não tem um grito de guerra, sabe? Civil é a rainha das matérias. Não posso menosprezá-la, né? Afinal de contas, o direito do trabalho se socorre nela como fonte subsidiária, supletiva, mas enfim. Então, vamos lá. Professor Luiz Gustavo, né? Perguntou sobre a minha visão, minha expectativa pós esse momento, e é bastante interessante frisar que a gente está falando de um momento de exceção. Todas essas medidas provisórias, a Covid-19, esse momento de pandemia, está trazendo um momento de exceção para o direito do trabalho. Então, o que a gente mais tem que pensar hoje em dia é a manutenção de empregos. Eu costumo dizer para os alunos que os direitos trabalhistas eles são uma consequência da relação de emprego. Uma vez extinto o emprego, o empregado vai fazer jus a que direitos trabalhistas se não existe o próprio contrato? Então, essa é uma grande preocupação
social, econômica, do próprio governo, qual expedia essas medidas provisórias. Reparem que as duas últimas, ele é muito... aliás, as três medidas provisórias principais, vamos dizer assim, a 927, a 936 e até a 944 agora, recentemente, né, que fala aí do crédito empresarial, tem todas a finalidade de manutenção dos postos de trabalho. A 936 fala de estabilidade, a 944 também fala de estabilidade, ou seja, a ideia é a manutenção do contrato de trabalho. E a minha expectativa após isso, ou seja, após a sobrevivência com todos esses recursos que o direito do trabalho, mediante essas medidas provisórias, tem se socorrido, eu estava até compartilhando de um entendimento do professor Bezerra Leite, né? Ele é um doutrinador super conhecido e com muitas teorias e teses muito técnico, né? Ele é lá do Espírito Santo. Ele estava falando que a expectativa após isso, porque certamente esse momento está gerando uma série de inconsistências trabalhistas, mas pós isso a ideia é que a gente retome o nosso direito do trabalho do jeito que ele era, trazer as expectativas de estabilização social que a gente tinha, ou seja, aos poucos começar a reaplicar o direito como ele era, mas só que a gente vai sofrer as consequências desse período depois que passar, né? Depois, pelo menos, aí até o dia 31 de dezembro, quando dura esse estado de calamidade pública. A ideia que eu acredito no tribunal é pelo sentido da ponderação de valores o tempo inteiro sendo revisitado, verificando princípios de boa-fé entre o empregador na hora que reduziu salários, verificando princípios de ordem econômica, da manutenção social da empresa, da saúde da empresa, da preservação de postos trabalhistas. Eu acho que esses vão ser os principais postulados, os nortes o norte, né, que vai guiar o direito do trabalho depois desse momento aí de estado de calamidade pública, quando passar esse momento de exceção, né? Vai demorar um pouco ainda a gente argumentando tudo isso, mas acredito que os princípios constitucionais deverão ser os principais norteadores dos tribunais nas decisões futuras. Rafael. Não, ok, excelente. Rafael, se você puder aí fazer sua contemporização acerca disso, do que você acha também, a gente começa aí a verificar a ideia de vocês. Te agradeço aí pela presença, por favor. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer o convite, né? Agradecer Luiz, Daniel, culpar o Bernardo por isso, porque eu estava deitado para dormir na semana passada. Ele está aí, Bernardo, a culpa é sua. Na semana passada eu ia dormir, Bernardo, acabei assistindo. Bernardo Braga? Exatamente. Na semana passada ele acabou me enganchando aqui. Eu vou devolver a pegadinha com o Felipe. Eu acho que ele tem que sair daqui preso também, já numa live, porque ele também caiu na pegadinha. Eu queria só falar uma coisa, né? De que eu iniciei o Luiz dando aula, iniciei o Bernardo dando aula e iniciei você dando aula também, né? Então, na verdade, tô cheio de afilhado aí na live do Daniel e do Luiz. E já vamos deixar logo a intimação, então, né, Rafa? Exatamente, está preso. Já aceitei, já tem uma marcada, estou devendo uma para o Bernardo já, que a gente combinou, e aí eu vou entrar com ele lá. E agora estou devendo uma para vocês também, mas eu participo com certeza. Então, fechado. Temos que fazer isso até em vingança, né, por causa dos alunos que são amantes de penal, que ele simplesmente divulgou hoje. Meu irmão, que é advogado, fará uma live. Vários aqui achando que falaríamos de penal, eu vou ter que capturar trabalho aí. Que isso, gente! Queridos alunos, por favor. Cara, o pior, só a última interrupção, eu prometo, foi o que aconteceu comigo hoje à tarde na minha live, né? O Tino, não vai na Record. Eu entrei hoje à tarde para fazer a live, e aí o Tino Júnior, que é meu amigo há muitos anos, ele estava ao vivo no programa dele na Record, no Balanço Geral, e ele estava fazendo alguma coisa, não sei o que foi, porque eu não assisti, né?
mexendo lá no telefone celular, e o telefone celular dele estava numa tela lá atrás. E aí ele falou, meu amigo Felipe Novaes, grande professor, entrou numa live e me botou ao vivo na Record. E aí o número de pessoas que estavam assistindo a minha live, que era de 112, aumentou para 3.000 de repente. Assim, eu não entendi nada do que aconteceu. E aí as pessoas começaram, manda um alô para a Record, manda um alô para o Tino. Cara, e tinha que ver as pessoas que estavam lá assistindo, uma galera imensa, ninguém nada a ver com direito. Eu tive que mudar o discurso da live no meio do caminho ali. Foi muito engraçado, cara. Foi muito legal. Mas voltando aqui, com relação aproveitando até esse link de penal, né, e trabalho, eu acho que essa situação do Covid, ela tira o grito, acho que da garganta, né, dos operadores do direito do trabalho, porque eu acho que é uma área que é muito, muito, muito combatida, né, ela é injustiçada frequentemente pelos operadores do direito. Eu acho que entende-se muito mal a relevância do direito do trabalho, né? E eu acho que o Covid vem demonstrar a relevância que o direito do trabalho tem. Ele é um direito extremamente importante. Se você não conseguir regular corretamente, né, a relação entre capital e trabalho, você não tem uma sociedade desenvolvida, você não tem economia, você não tem nada. Então, o direito do trabalho, ele é um direito extremamente relevante, ele é um direito extremamente fundamental, e ele é um direito que, de fato, precisa, né, ganhar, eu acredito, a sua importância, a sua devida importância, né, nos outros ramos do direito. E eu acho que, se o Covid trouxe alguma coisa de boa, ele trouxe essa demonstração, né, ela escancarou na cara de todos a importância que o direito do trabalho tem, né, para as soluções e para uma economia desenvolvida, sólida, consistente. Acho que, agora entrando um pouco já no nosso tema, né, de como a justiça do trabalho vai se portar, isso vinha sendo a minha maior preocupação, né, desde que começaram os atos, as medidas provisórias e tudo, isso vinha sendo a minha maior preocupação, porque eu acho que muito, e aqui eu faço a meia-culpa, né, muito da posição que o direito do trabalho ocupa, ele também se deve à insegurança jurídica que a justiça do trabalho tem, né? A justiça do trabalho é uma justiça insegura, é uma justiça onde o empresário caminha sempre, né, de forma muito perigosa, né? Ela tem decisões muito, muito, muito conflitantes, ela parte muitas vezes de uma ideologia, não de conceitos jurídicos, mas de uma ideologia política. E eu acho que o momento agora vai exigir da justiça do trabalho, eu acho que é uma nova chance, né, do direito do trabalho, da justiça do trabalho, mostrar a sua importância, né? Como acho também, eu vou falar disso mais na frente, se der tempo, acho que é uma nova oportunidade agora dos sindicatos também mostrarem a sua relevância, né? Os sindicatos que vêm sendo sempre, e muito por culpa, inclusive do imposto sindical, né? Mas os sindicatos que vêm sendo sempre muito atacados como um desserviço, mas eu acho que os sindicatos têm um valor, têm uma importância muito grande, e agora eu acho também que é hora deles mostrarem. Vários sindicatos, principalmente os maiores sindicatos, têm começado a se posicionar de forma responsável com relação ao que está acontecendo, entendendo que nós temos que preservar os empregos e que não há mágica nessa preservação, não adianta pensar ideologicamente agora, exclusivamente, de que o empregador deve passar por todo este momento sozinho, não é? Porque isso vai gerar um aumento de desemprego. Segundo a OIT, no mundo, mais de 25 milhões de pessoas devem perder seus empregos por conta do Covid, no mundo inteiro. Há uma perspectiva de que no Brasil aumente de 10% a 15% o desemprego por conta do Covid. Vejam só, hoje a Disney, né, agora, recentemente, a Disney pôs 43 mil pessoas. Eu não entendi muito bem se foi demissão ou se foi uma suspensão contratual mantendo benefício, mas ela simplesmente encerrou os pagamentos de 43 mil funcionários. A gente está falando da Disney. Agora, você imagina o comércio, que quem atua na área trabalhista sabe que o comércio vem sofrendo já há muitos anos. E é claro que, se você simplesmente olhar aquele empresário como se ele fosse,
né, a própria Disney, você não vai conseguir resolver esse problema e atravessar esse problema. Eu vinha muito mais preocupado, confesso, com o que iria acontecer pelo momento político que a gente vive. Essas medidas provisórias provavelmente não iam encontrar respaldo no Poder Judiciário depois, até por uma questão de resistência ao poder atual. Mas eu acho que as duas posições, apesar de divergentes no julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Uma com relação à MP 927, que foi a primeira, com relação a essa questão de... Até tratou da suspensão, e depois alguém disse aqui que a Disney fez férias não remuneradas. Eu não vi quem foi, mas alguém disse isso. Mas, continuando aqui, bom, eu estava bastante preocupado, mas com as decisões das duas MPs, a 927, das liminares, né, das ações diretas das duas MPs 927 e 936, uma do Marco Aurélio e outra do Lewandowski, elas abriram um pouco, principalmente depois da decisão de embargos declaratórios do Lewandowski, eu acho que elas clareiam um pouco, né, e dão, na minha opinião, segurança jurídica com relação ao que deve acontecer depois. Pelo menos nas cortes superiores, eu acredito que a tendência será de respeitar as MPs, de validar aquilo que foi feito de boa fé, né, com relação a esse momento, para enfrentá-los, principalmente se o resultado daquilo for a preservação do emprego daquelas pessoas no final. Então, eu realmente fico um pouco mais esperançoso do que estava na semana passada, né? E acredito que a gente possa ter aí um caminho menos tortuoso, principalmente nas instâncias superiores, com relação às medidas que vão ser adotadas agora. O Rafa, Raquel, a gente, sempre que fala de direito do trabalho, a gente acaba fazendo também a gente acaba tendo que fazer uma passagem pela economia, assim como você falou agora, até sobre essa questão da Disney, que o Zé Luiz até que falou que são as férias não remuneradas. A gente acaba falando um pouco de sindicato também, e o Léo até colocou isso aqui, do sindicato mostrando o seu verdadeiro valor para o trabalhador. Mas eu queria que você, por exemplo, hoje, em muitos veículos de comunicação, principalmente nos que se referem à economia, elas estão falando que pode ter um declínio maior do que em 29, quando a gente teve o craque da Bolsa de Nova York, em razão de todas as circunstâncias ocorridas. E a Justiça do Trabalho, vocês sabem da minha opinião, assim, por muitas vezes vê o empresário como um vilão, né? Eu sei que isso tem mudado com o tempo, até por isso que eu pego no pé da Raquel, mas o empresário é o cara que gera o emprego, que gera renda para o trabalhador. Eu queria que vocês fizessem uma análise do direito do trabalho diante de uma crise que a gente está vindo posterior a essa Covid econômica. O cara que não vai ter emprego e que não vai ter como gerar emprego. Como é que esse cara vai pagar, talvez? Como é que vai ser a possibilidade de isso acontecer dentro de uma realidade econômica para o empresário e isso ligado ao trabalhador? Posso começar, Raquel, dessa vez? Vamos inverter? Vai lá. Vamos lá. Tá. Bom, Daniel, eu tenho... falando um pouco de mim primeiro, né? Hoje a minha atuação profissional maior, eu acabei me afastando até mais do que gostaria da academia. Hoje a minha atuação maior é na advocacia e ela, principalmente, eu tenho como a maior parte da minha atividade relacionada a demandas de alto impacto, né? Hoje eu trabalho com demandas de alto impacto e elas normalmente já me exigem, né, que eu pense um pouco fora da caixa. A gente chegou a falar isso aí na semana passada, porque muitas vezes não existe uma solução adequada para o que eu preciso, até porque as demandas de alto valor, as demandas muito complexas, normalmente elas passam por discussões que, infelizmente, pelo volume de demandas e tudo, elas não vão encontrar tanta boa vontade de avaliar os conceitos e tudo que se estabelecer ali, porque não há tempo, às vezes, suficiente para que os juízes possam fazer isso. Acho que é um pouco, hoje em dia, na minha opinião, né, eu estou na Justiça do Trabalho já aí desde 97, contando o tempo de estagiário,
eu percebo hoje uma diminuição bem razoável dessa questão. Eu vi que alguém disse aqui que o empregador já entra errado, né? Eu percebo uma diminuição significativa desse pensamento, ainda é minoria, né? Mas eu acho que o Tribunal Superior do Trabalho você já encontra bastante pensamento contrário a isso, você já vê muitos juízes de primeira instância, desembargadores, que não pensam tanto dessa forma, né, do empregador vilão. Eu acho que no Brasil, de modo geral, a gente tem que acabar com essa coisa, né, de bolsominion e petista, né, coxinha e coisa. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que entender, né, que o meio termo, muitas vezes, ele é necessário. E a gente tem que se despir da questão ideológica para que a gente possa enfrentar a questão de forma mais profunda. Eu acho que a questão, tratando do nosso tema do coronavírus, por exemplo, vai exigir isso. Né? Ele vai exigir que a gente avalie qual bem que, de fato, a gente está tutelando ali. Né? O que a gente está mais preocupado com a formalidade. Não é formalidade, porque o acordo coletivo ele visa proteger o empregado, mas proteger o empregado em que realidade social? Né? Porque agora não me parece que há uma divergência entre os interesses de empregado e empregador. Pelo contrário, há uma convergência de interesses. O interesse responsável é de que todos consigam passar por isso, e que os empregos sejam mantidos, que os empregadores consigam suportar isso e que suportar de forma efetiva. Não é suportar de terminar com o emprego e daqui a 6 meses não conseguir mais pagar salário, né, demitir ou começar a fraudar direitos do trabalhador para tentar sobreviver. Né? Então, me parece que agora, nesse momento, os interesses são convergentes. E você, por exemplo, dizer que é inviável constitucionalmente que você reduza a jornada e proporcionalmente o salário por conta do artigo 7º da Constituição Federal é algo que, com todo respeito, é muito raso, né, para a situação que a gente vive. Eu uso aqui, a primeira vez que eu vi essa teoria, eu tive bastante resistência com relação a ela, mas hoje eu vejo a perfeita aplicação da teoria da derrotabilidade das normas, né, que é uma teoria que vem, ela foi cunhada em 1948 ou 49, né, por um filósofo e jurista britânico chamado Herbert Hart, e ele construiu o pensamento de que a norma jurídica, apesar de ter todos os requisitos para ser válida e aplicável, pode ser afastada quando há uma exceção, né, no conjunto social que gerou a aplicabilidade daquela norma. Quando o legislador cria a impossibilidade de redução de salário, né, salvo por convenção coletiva, ele não previa uma situação como essa de que a gente não poderia trabalhar, né, e que não trabalhar, na verdade, significaria proteger outro bem maior, né, que é a saúde das pessoas. Uma necessidade, inclusive, coletiva, não só pessoal, mas coletiva, de proteger não só a minha saúde, mas a expansão, né, de uma epidemia que pode gerar, e como tem gerado, né, milhares e milhares de mortes. Então, a questão toda aqui, eu acho que agora é fazer uma análise muito mais profunda. Porque se você for analisar de forma superficial, na minha opinião, de fato, tem que ter, né, a Constituição Federal não cria margem para essa possibilidade de redução salarial sem negociação coletiva. Mas há uma necessidade agora de repensar essa regra temporariamente para que a gente possa enfrentar uma situação que não foi planejada pelo legislador quando criou essa regra. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho, de fato, é uma justiça insegura, eu disse isso logo no início. Eu acho que vamos ter, e é muito difícil você ser advogado nesse momento, né, porque a gente vê muitas lives de juízes, de magistrados, e eles têm uma facilidade muito maior de conceituar as coisas, porque eles simplesmente estabelecem os seus critérios muito técnicos para tomar uma posição. E a gente tem uma preocupação muito maior com relação a isso, porque não basta... Eu entendi na primeira decisão do Ricardo Lewandowski, na minha opinião, apesar de muita gente estar dizendo que ele, no ED, gerou efeitos infringentes implícitos, né, porque ele mudou coisa, eu acho que ele manteve o mesmo critério, mas agora, de fato, ele explicou, né, de fato, ele botou claramente qual é o critério dele, que, na minha opinião, vale o acordo individual. O sindicato não pode recusar simplesmente o acordo individual. Ele pode, sim, assumir a negociação coletiva. E eu, particularmente, tenho, na minha opinião, que ele
nem permite a recusa do sindicato. A negociação não pode recusar a redução salarial, ela pode sim criar outros critérios vantajosos para o trabalhador para permitir a redução. Né? Essa é a minha opinião. Eu não acho que o sindicato possa dizer, não aceito que você reduza o salário. Ele pode sim, 50 não, mais 30, olha, não dá então 2 meses de estabilidade, você dá 4. Eu acho que ele pode criar critérios mais vantajosos para o trabalhador, mas não me parece que o sindicato tenha poder de recusar. Então, eu acredito que, nesse momento, o entendimento das cortes superiores depois será nesse sentido, de que vai valer o acordo individual, né? E vão respeitar, desde que não hajam abusos evidentes, vai ser respeitado o que está ali. Então, acho que a gente vai ter alguma segurança. Raquel, já me estendi muito, desculpe, pode falar aí. Bom, eu acho que tem tudo a ver o que o professor Rafael está colocando, né? Voltando à pergunta do professor Daniel, direito do trabalho tem tudo a ver com economia. Aliás, o professor Luiz, quando me apresentou aí no início, falou do mestrado e doutorado, são linhas de estudo que eu sempre adotei, utilizando o direito do trabalho sob a perspectiva econômica. Não há como desvincular a questão econômica do direito do trabalho. Né? E gira muita coisa em volta dessa relação empregado-empregador. A criação de uma empresa que emprega um empregado, né? Ela não só paga os salários, que vai fazer com que esse empregado gaste o dinheiro no mercado, na economia, de uma maneira geral, como também a empresa recolhe impostos, o governo vem dinheiro para o governo das empresas a partir da movimentação de impostos, de recolhimento dos encargos trabalhistas em si. Gosto muito de citar o professor José Pastore, que fala que o empregado custa caro para o empregador. Tem um estudo do José Pastore que fala que o empregado custa para o empregador o dobro do que ele paga por salário mensal para o empregado. E isso significa, só a título de exemplificação, se um empregado hoje recebe R$2.000 de salário, de encargos trabalhistas, naquele mesmo mês, o empregador, somando, né, todos esses encargos ao longo de todo o contrato de trabalho, representaria outros 2.000 de encargos trabalhistas. Claro que não estou dizendo no mesmo mês, mas digo, durante o ano ele tem que pagar terço de férias, ele vai pagar 13º, ele vai pagar depois as verbas rescisórias, multa de 40%. E se fosse diluir tudo isso ao longo do contrato de trabalho, o estudo do professor José Pastore é no sentido de que o empregado custa o dobro do que o empregador paga de salário mensal para o empregado. Então, como sustentar, por um lado, um empregador que já paga os salários e diversos encargos, sem falar dos impostos de manutenção da própria empresa, né? E do outro lado, que eu acho que tem que garantir sim o direito dos trabalhadores, não é porque a gente está falando aí de adoção de medidas provisórias nesse período que os trabalhadores vão ficar desamparados, mas acredito que é um momento de sacrifício para toda a sociedade em todos os aspectos. Desde quando o governo fala para você ficar em casa, ninguém aguenta mais ficar em casa, mas você continua ficando em casa, para o empregador que está fazendo, como dizia antigamente, das tripas corações para conseguir honrar a folha de pagamento dos seus empregados, e o empregado também se sacrificar de acordo com as medidas provisórias, né, e tendo perda salarial, ou então tendo seu contrato suspenso, ou então não gozando de férias nos moldes do patamar da normalidade que a CLT pré-determina, enfim. O importante é frisar todas as MPs, né, que saíram até agora trabalhistas, sempre asseguram que os direitos constitucionais devem ser mantidos. Né? Não tem uma MP que você leia e fale assegurado, é possível negociação individual, assegurados direitos constitucionalmente garantidos. Então, a gente está falando, sim, de proteção do trabalhador, mas a gente também está falando de princípios constitucionais, insisto, busca do pleno emprego, que a Constituição fala. Como é que você busca o pleno emprego se não tem aonde procurar emprego? Então, a gente está falando, sim, da saúde, da sobrevivência dessas empresas. Essas empresas precisam continuar existindo. Uma coisa que vocês estavam comentando aí no chat, né, falando que o empregador chega errado na Justiça do Trabalho, eu prefiro não fazer esse julgamento.
Eu prefiro continuar no protecionismo trabalhista que classicamente tem nos tribunais, né? Mas o fato é, seja no primeiro grau, na instância inferior, ou chegando no TST, como comentaram ali, mas eu acredito que o direito do trabalho tem ido cada vez mais para uma perspectiva técnica. E aí, dentro dessa visão mais técnica, a gente precisa agora pensar no direito como um todo. Eu sempre falo também para os alunos que o direito do trabalho, o direito é um só, e a gente subdivide o direito em ramos para facilitar o estudo, para facilitar a aplicação de regras. Então, eu acredito que nesse momento o direito do trabalho tem que se socorrer principalmente na função social da empresa. Sem empresa não existe emprego. A XP divulgou aí, fazendo uma projeção de que se as coisas continuarem desse jeito, né, como estão caminhando, a projeção de 40 milhões de desempregados ao final da Covid. Você imagina o que é isso, no final da Covid, eu digo, no final desse período aí de estado de calamidade pública que foi decretado. É um quinto da população, né? Se a gente for ver, um quinto da população. Ou quase um quarto. Quase um quarto da população, né, 210 milhões, mais ou menos, é isso. Então, se a gente for partir dessa projeção, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 12 milhões de desempregados. Se a gente já acha que a gente vive um caos social com essa quantidade de desempregados que a gente fala, poxa, né, as pessoas precisam ter capital, precisam gastar, e imagina 40 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Eu acho que é esse cenário que a gente tem que fazer de tudo para evitar que aconteça. Bato palmas para as medidas provisórias, principalmente a 936 e a 944, quando dá garantia de emprego, estabilidade provisória, quando os empregadores adotarem as medidas que estão ali sendo possíveis, né? Está ali trazendo essas possibilidades. Eu acho que a ideia é essa, assim, se por um lado o empregador ele é ajudado para a manutenção da empresa, para que a empresa pague os salários dos trabalhadores, por outro lado, os trabalhadores também são ajudados, né? Estou usando esses termos assim, bem entre aspas, também são ajudados no sentido de que eles têm garantia de emprego, minimamente pelo tempo que durou aquela situação, mais um período posterior. A 936 fala, por exemplo, se suspendeu o contrato ou reduziu o salário por 2 meses, você tem garantia de emprego por esses 2 meses, mais 2 meses subsequentes, totalizando 4 meses, no meu exemplo. A 944, que abre um crédito facilitado para o empregador pagar folha de salário dos seus empregados, a mesma coisa. Ao mesmo tempo que o empregador adquire um crédito facilitado para pagamento em 36 meses, dá ao trabalhador não só a estabilidade durante todo esse período que o empregador vai continuar pagando o crédito, mas até 60 dias depois do término do pagamento desse crédito. Então, se a gente for falar do empregador utilizando todo o tempo do crédito, 36 meses, a gente está falando aí de 3 anos, mais 60 dias. Então, é importante a gente ter uma análise mais técnica para ver que o direito ele precisa se socorrer nos aspectos econômicos. Direito do trabalho, eu diria, me aproveitando da fala do professor Rafael aí de início, com certeza vai ter um lugar de importância maior agora, porque eu diria, e não estou puxando sardinha para o meu querido direito do trabalho, mas o direito do trabalho pode salvar esse país nesse momento, porque a gente está falando de manutenção da vida das pessoas. Você imagina, se a gente tem, de fato, 40 milhões de desempregados no país, a gente vai ter uma situação de pobreza extrema, a gente vai ter uma situação de violência, as pessoas não vão ter o que comer, vai começar saque nas lojas aí que não estavam funcionando, as pessoas vão querer sobreviver. É uma situação muito complicada. Então, antes que aconteça esse tipo de coisas, esses mecanismos, embora não estejam alinhados com aquele direito ideal que foi criado em situação de normalidade, a gente precisa tratar esse momento de exceção com normas de exceção até que a gente consiga trazer o reequilíbrio social. Beleza.
Ô, Luiz, antes de você fazer uma pergunta, só quero fazer uma menção honrosa aqui. A nossa coordenadora de EAD lá da São José, a professora Rita Amaral, ela está presente aqui com a gente. Ela está aqui na live. Bernardo, hoje, estou vendo que também não está com a camisa engomada, igual ele estava na semana passada. Eu tinha que fazer isso. Ele está comendo, Daniel. O Bernardo está lanchando, cara. Eu tinha que fazer esse comentário. Rita, eu vou abrir seu microfone aqui, Rita, para você dar uma palavra para a gente aqui. Você está ouvindo? Estou sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, Rita. Uma boa noite para vocês. Eu estava ouvindo as palestras. Parabéns à Raquel. Brilhante a explanação. Parabéns, Daniel. Parabéns ao outro palestrante. Cheguei um pouquinho atrasado. É o professor Rafael Vietes. Rafael, né? Isso. Parabéns ao Rafael. Aos alunos que eu estou vendo que estão assistindo. O Willer, né? O Willer, Vinícius. Sim. É bacana ver. Oi, tudo bom? É tão bom ver vocês aqui participando, buscando esse conhecimento que é tão importante. João Vitor também está assistindo. E, assim, eu desejo muito sucesso para vocês. E mesmo distantes, com certeza, nossos corações, né? E a nossa, digamos assim, essa fortaleza que nos move em fazer levar esse conhecimento para os nossos alunos, debater entre nós, interagirmos, isso fortalece muito o aprendizado. E eu estou vendo que o Direito tem participado ativamente com esses encontros, com as aulas. Então, eu só tenho a parabenizar o curso, parabenizar os professores, os alunos, por todo esse empenho, os coordenadores, o Walker, o professor Galvão, o Sérgio, que são pessoas maravilhosas. Eu só tenho a agradecer por vocês existirem, nossos alunos estarem ativos, interagindo a todo momento. Meu muito obrigada e continuem assim, contem comigo. Ok? Um beijão para vocês. Obrigado, Rita. Luiz, é contigo. Então, obrigado, Rita. Eu não vou falar muito, se eu começar a agradecer a Rita aí, eu vou sair do foco. E aí eu quero pegar o Rafael pela orelha e a Raquel também, né? Porque eu acho que está muito fraco, né? E já está indo no finalzinho já, e daqui a pouco os alunos falam que não foram perguntados. O William fez uma pergunta aí que eu acho que é bastante interessante, essa questão do conflito daqui para frente. Mas eu vou falar um pouquinho, vou dar um passo atrás, falar um pouquinho de Hart, Rafael. E aí, a minha preocupação quando a gente fala em Hart, na questão aí, eu vou trazer as ponderações aí, a gente pode falar de Dworkin, de Alexei, essas questões, todo esse envolvimento aí da questão dos princípios. E isso me interessa, falar dentro da direito do trabalho, pelo seguinte, que essa questão de pós-positivismo, que o próprio Barroso traz no STF, acerca dessas questões que as normas elas acabam sendo um pouco engessadas, que existe uma necessidade de trazer dentro de um centro axiológico dessas normas as questões principiológicas, né? E aí eu te faço uma pergunta que eu gostaria que você me respondesse, Rafael, e a Raquel também fizesse uma consideração acerca aí do ativismo do STF. Eu verifico que nós temos uma problemática que eu discuti isso com o Bernardo está aí também e deve estar bem consciente do que eu estou dizendo. Nós temos uma inflação legal muito grande. Tudo hoje em dia, qualquer coisa que aconteça por conta da sociedade, se faz uma nova lei. A gente sabe que a CLT ela vem de uma época aí bem complicada, de uma época ditatorial, eu falei isso na outra live também. Nós temos hoje um Código Processual Civil que eu entendo que ele é democrático, né? Porque ele vai basilar no que a Raquel acabou de falar agora, nos princípios constitucionais. Ele trata, dentro do Código de Processo Civil, os princípios constitucionais, lá do artigo 1 ao artigo 12, né, do CPC, mas não importa falar de processo civil, eu não vou puxar a sardinha para o meu lado, não. Vou voltar aí e falar de Hart. Então, o Reale fala muito sobre isso, quando ele discute a questão que o Hart ele veio para trazer uma ponderação e uma flexibilidade naquilo que se entende como cláusula pétrea e normas que são inderrogáveis. E aí, como você colocou, Rafael, nesse momento de pandemia, nesse momento de exceção, a Raquel também ratificou dessa forma, nós temos uma preocupação muito grande com acerca de princípios. Quais são os princípios que devem serem utilizados ou não? Alexei traz uma forma muito clara disso, que ele chama de lei de choque, né? Onde ele diz que se um princípio for
tem uma colocação, uma forçação maior do que o outro, ele tiver uma densidade maior que o outro, tem que se utilizar aquele de maior densidade. Então, dentro disso tudo, a minha preocupação está, porque nós já temos aí algumas medidas provisórias, nós tivemos as liminares aí dos nossos ministros, eu entendo, como você e a Raquel colocou, nós vamos ter novidades na Justiça do Trabalho a partir de agora, vai ter uma movimentação diferenciada, mas e aí? E o ativismo? Vocês acham que o legislador tem que aparecer nesse momento? Eles vão aparecer? Ou se o STF vai manter essas ponderações preocupantes no sentido de interpretação, eu não estou dizendo se está certo ou está errado, numa hermenêutica disso, nesse evento que vai começar a partir... Já começou, né? Vamos dizer que não é só quando acabar a Covid, já começou a partir de agora. Eu vou começar respondendo, já que você dirigiu diretamente a mim essa pergunta, já que é em mim que você quer tacar fogo. Bom, eu acho que o STF vai continuar com a postura que vem adotando. Eu acho que isso não tem volta, né? Eu acho que a gente tem um Supremo Tribunal Federal, eu acho que você tratou do CPC, e eu acho que a sensação, né, que o CPC, a postura que o CPC adota, né, o Fux já defende que ela tem uma ligação muito estreita com a análise econômica do direito, hoje em dia, né? Que é você... E essa análise econômica do direito é uma teoria extensa, né? E ela trata de vários pontos, entre eles, inclusive, da eficiência da aplicação do direito. E eu acho que a gente aqui não tem como discutir essa questão sem pensar um pouco nisso, né? Barroso já vem defendendo, acho que no julgamento, ele é o relator da ação direta de inconstitucionalidade da reforma trabalhista, e ele, ao julgar, no voto dele, né, ele já manifesta aí uma inclinação bem profunda à aplicação da análise econômica do direito, ao fazer toda a verificação de quantidade de demandas, de desincentivar as demandas, né, de desincentivar, de custar mais caro acessar o judiciário, de desincentivar recursos. Então, ele estava enfrentando a questão aí de condenação em honorários advocatícios da parte reclamante contra o sucumbente, e ele explicita a posição dele com base na quantidade de processos, né, que é uma questão bastante significativa para a eficiência, que é a base da análise econômica do direito. Então, assim, na minha opinião, até pelo que se tem visto, né, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, né, ao enfrentar a liminar da MP 927, ele já disse que nesse momento excepcional a gente tem que pensar de forma ponderada. Então ele já iniciou aí o esboço de um pensamento de que não adianta vir com conceitos ainda que firmes, né, de princípios de direito do trabalho que não observem a realidade. Eu acho que a gente, quando pensa aí, como você bem colocou, sobre a avaliação de quais os princípios são mais importantes neste momento, né? Me parece que o que a gente tutela mais agora é a proteção ao emprego, né? Eu acho que essa é a obsessão de todos. Eu acho que ela vai conduzir todas as discussões. Por isso eu tenho aconselhado sempre, né, que se respeite muito a questão de tentar preservar os empregos para os meus clientes, para enfrentar esse momento com um pouco mais de segurança. E acho que o STF vai seguir por essa linha. A gente já tem Fux, Barroso, Marco Aurélio. Marco Aurélio já defende, né? Marco Aurélio, quando ele fez 20 anos de Supremo Tribunal Federal, ele, no discurso dele comemorativo dos 20 anos, ele produziu aí no discurso dele uma colocação emblemática, que inclusive foi um dos maiores insights da minha atividade como profissional, né, que ele disse que ele idealiza, para o caso concreto, uma solução que ele reputa justa, né, e a partir dessa idealização ele vai buscar na normatividade, né, e vai à dogmática para buscar o apoio. Então ele primeiro idealiza o que ele entende que é justo, depois ele vai buscar na lei, né, a forma de construir esse resultado. Então esse é o pensamento do Marco Aurélio, e me parece que continua esse pela posição que ele adotou agora, né, MP 927. Me parece que a defesa, inclusive o próprio CPC já demonstra que esse será aí a posição adotada pelo Fux. Barroso, no enfrentamento da reforma trabalhista, ele já também se posiciona nesse sentido. Lewandowski em sentido contrário, me parece, né, quando contra-argumentou com ele.
Então, eu acho o seguinte, eu acho que o princípio maior, Luiz, vai ser o emprego, na minha opinião. Maior do que qualquer outro. E qualquer outra flexibilização, ela pode ser admitida. Acho muito arriscado não adotar excessivamente a questão da formalidade para atendimento das regras construídas pela MP, porque acho que qualquer desvio de formalidade ali vai significar, né, o afastamento das regras ali contidas. Então, acho que tem que se tomar um cuidado excessivo com a formalidade a ser aplicada, os prazos, as datas, tudo, porque eu acho que esse vai ser o principal motivo de afastamento, não respeitar as formalidades e não, de fato, construir uma solução que preserve o emprego. Eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, se ficou alguma outra coisa que eu tangenciei, por favor, me diga para a gente poder voltar ao assunto. Não, a pergunta, eu vou abrir para a Raquel, a pergunta é exatamente nesse sentido. A minha preocupação é como o STF vai se posicionar na questão principiológica aí, e aí eu sei que Gilmar Mendes ele tem o hábito de trazer o Alexi quase em todos os julgados dele, é um hábito do tribunal. Eu conversando com o professor Guilherme Pena, de Constitucional, a colocação que nós temos um péssimo hábito no STF de utilizar julgamentos estrangeiros sem qualquer tipo de corroboração com o que acontece aqui dentro, ou seja, não corroboram com nada aqui e acaba tendo uma discussão meio que desenfreada. Mas, ok, a minha intenção era essa mesma, para tirar um pouquinho da zona de conforto e a gente poder entender aí como é que acha que o STF vai posicionar. E aí, Raquel, como é que você acha que ele vai nessa questão psicológica aí, trazendo essa ideia de axiologia, dos princípios que são importantes ou não, e o que você acha que o STF vai fazer? Ele vai participar de um ativismo ou a gente vai ter que ter um legislador muito mais funcional? Luiz, o STF já tinha essa linha que o professor Rafael falou, você colocou agora, já vem com essa linha na sua forma de decidir as coisas que ele tem que analisar quando chegam lá no Supremo. Então, não vejo que alguma coisa diferente nesse sentido. Acho que vai caminhar na mesma ideia, buscando qual é o princípio a se aplicar no algo que for mais razoável. Fiz uma disciplina no doutorado que se chamava Corram que o princípio vem aí. Era o nome da disciplina. E era uma análise das decisões do STF. A disciplina era um estudo sobre isso, que é a conclusão em geral que a gente, na época, chegou estudando as decisões do tribunal é justamente essa. Procurar princípios que justifiquem essa análise. Mas aí eu volto à questão. Desde que a gente siga a ponderação de uma razoabilidade, proporcionalidade capaz de levar esse país para frente, eu acho que esse é o fundamento maior. Agora, trazendo também um pouco mais aqui para a nossa questão trabalhista, e especificamente falando de julgados do STF em matérias trabalhistas, com todo respeito assim, aos ministros, como eu disse no início, eu sou uma humilde camponesa tentando a vida na cidade grande, que humildemente assim, falar de uma decisão do ministro, enfim, mas eu gostaria de colocar alguns pontos em relação a isso. Por exemplo, claro que a decisão do ministro Lewandowski, agora, pós-embargo de declaração, ajudou bastante a clarear um pouco aquilo que ele tinha falado na sua liminar anteriormente, mas ainda assim, com todo respeito, creio que falta um pouco mais de aprofundamento da matéria trabalhista em si, sabe? Claro, a decisão está muito bem fundamentada, né? Traz recente entendimento aí da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Eu acho que tá muito, muito legal a decisão. Mas, no meu humilde ponto de vista, ainda está muito no ideal trabalhista, na doutrina, né? Que o sindicato está ali para cuidar dos direitos dos trabalhadores. Sim, claro, esse é o grande ideal, a grande perspectiva do direito do trabalho e principalmente do direito coletivo do trabalho. Mas, quando a gente olha para a realidade dos sindicatos no Brasil, é claro que também com exceções aí, né? Mas a gente vê sindicatos a gente tem sindicatos sérios, sindicatos que trabalham para a sua categoria,
mas existem outros que, agora, nesse momento, sequer conseguem ser encontrados. Ele condicionou a validade dos acordos individuais à submissão aos sindicatos das suas respectivas categorias. Como buscar a validade do sindicato para que surta esse efeito se você não encontra o sindicato? Se você entra no site e está lá um telefone fixo que você liga, chama e ninguém atende, que não tem um lugar para você enviar um e-mail, e ainda que você conseguisse enviar um e-mail, quem é que vai abrir esse e-mail? É o dirigente sindical que está recebendo um e-mail para cada empregado da categoria para ele poder validar ou não. Sabe, são coisas que no Brasil, que a gente está falando nesse imenso Brasil, às vezes fica um pouco complicado de submeter todas as decisões aos sindicatos. Claro, fazendo aqui a ressalva que existem sindicatos muito sérios. Mas, por outro lado, também ainda existem os sindicatos que, infelizmente, a gente já tem notícias aí de alguns sindicatos cobrando valores de 300, 350 reais por empregado para que ele ratifique o acordo individual. São sindicatos, muitas vezes, mais preocupados com a existência da pessoa jurídica do sindicato do que efetivamente com os direitos dos trabalhadores, né? Então, acho que, no ponto de vista do direito ideal, a decisão está perfeita. Mas, do ponto de vista prático, como colocar isso em prática no direito que nós temos no Brasil hoje é meio delicado. E assim, chamando um pouco a atenção aí de uma questão mais técnica, para dar um gostinho aí mais jurídico, no sentido técnico, né? Quando eu mencionava assim, um pouco mais de aprofundamento das decisões, reparem que lá no penúltimo parágrafo da resposta, né, dos embargos de declaração que foram opostos, o ministro lá fala que os acordos, o empregado, ou melhor, a grande discussão anterior era se o acordo coletivo, se o acordo individual entre o empregador e o empregado teria validade depois que se submetesse ao aval do sindicato. E aí veio Lewandowski na decisão dos embargos e disse que não, vale sim a decisão do acordo, produz efeitos, e depois o empregado poderá aderir futuro acordo coletivo ou convenção coletiva que o sindicato venha a fazer. Agora, acordo coletivo, convenção coletiva virou contrato de adesão. Assim, desculpa, mas assim, não tem nada técnico, nem no uso da palavra, e muito menos na forma prática como isso tem que se operar. Porque você imagina um empregado que fez um acordo individual com o seu patrão de redução de 50% do seu salário. Então, o empregador foi lá, comunicou ao governo, ele começou a receber o benefício com fundo do seguro-desemprego, né? Começou a receber ali o benefício emergencial de outros 50%, que está previsto lá na MP 936. Depois vem o sindicato e diz o seguinte, não pode reduzir 50%, pode reduzir só 25%. Aí, ok, o empregado vai achar que essa condição é mais benéfica, mais favorável, palavras usadas pelo próprio ministro quando for mais benéfico, e aí ele passa a adotar a redução de apenas 25%. Eu pergunto, o que o empregado faz com o benefício emergencial que ele recebeu do mês anterior de 50%? Porque agora, com a adesão do sindicato, passou a ser 25%. E aí, ele tem que devolver essa diferença, né? E outra coisa, a própria MP, ela fala o seguinte, que as inconsistências das informações fornecidas faz com que a pessoa, fornecidas ao governo, né, faz com que a pessoa seja inscrita em dívida ativa. Aí eu pergunto, é o empregado que tem que devolver esse valor? Ou ele não tem que devolver? Esse benefício que ele recebeu de 50% antes, a diferença ele tem que... O que ele faz com isso? E outra coisa, quem deu a informação para o governo foi o empregador, mas quem opta pela adesão é o empregado. Então, quem supostamente seria inscrito é o empregador que prestou a informação ou foi o empregado que aderiu ao acordo coletivo?
Sabe, eu acho que a decisão do Lewandowski, ela clareou muitas coisas, tem muitas lacunas ali da liminar que ele fez anteriormente, mas ainda deixou um gostinho de quero mais, que me faz estar extremamente ansiosa para ver a discussão no plenário no próximo dia 16, porque acredito que vai ter uma votação bem apertada dos ministros nesse sentido. É a análise do momento trabalhista aí, o que vai acontecer com essa MP 936. Me permite só um parênteses aqui, só complementando com relação a isso. Eu concordo, falta técnica na decisão, já falta técnica a partir do momento em que tá dando um eco aqui, pelo menos eu tô ouvindo um retorno estranho. Eu acho que falta técnica. Essa técnica, Rafael, só um segundinho. O Daniel está fechando o microfone aí. Está travando. Só um segundinho. Pronto, já fechei. Vai lá, Rafa. Pronto. Bom, me parece que tem um problema técnico aí, já tem, quando começa a avaliar essa informação parte supostamente do artigo 617, né? É um artigo que dá uma obrigação ao trabalhador que deve, né? O grupo de trabalhadores, na verdade, 617 cria a seguinte regra: se um grupo de trabalhadores pretende negociar diretamente com o seu empregador, ele inicia essa negociação e os trabalhadores notificam o sindicato para que o sindicato assuma, né, o protagonismo dessa negociação. Ele teria aí, segundo lei, 8 dias, reduzido pela metade pela medida provisória, para responder. Se ele não respondesse, eu passaria aí para a federação e para a confederação, sucessivamente, para que eles assumissem esse protagonismo. Caso não o fizessem, né, valeria aí a negociação diretamente com os trabalhadores e ela supriria a inexistência de negociação coletiva, né? Ou seja, a inexistência de chancela sindical para fazer isso. Me parece, e eu particularmente, eu discordo um pouco, né? E eu sei que eu sou minoritário, Raquel, né? Eu discordo um pouco com relação a essa questão do Lewandowski. Eu acho que ele na verdade, ele resolve muitas coisas. Para mim, em resumo, né, a medida provisória, ela acabou, após a decisão de embargos declaratórios de Lewandowski, ela acabou com a seguinte realidade atual. Ele primeiro foi claro em declarar, não poderia ser diferente, mas ele deixou isso bem claro, né, e é importante essa clareza agora, vindo do Supremo Tribunal Federal, de que a medida provisória está válida. Ok, está valendo. Então, não há discussão com relação à possibilidade das medidas ali previstas. Essa é a primeira coisa, porque muitas discussões já tinham, pode, não pode, pode aplicar sim. Acho que ele, na decisão dele, ele, na minha opinião, deixa claro, né, qual é o sistema de condução do processo. Ele diz que o sindicato deve ser notificado para assumir, caso queira, a negociação coletiva. Ele não me parece, isso eu já disse isso no início, não me parece que ele cria a possibilidade do sindicato simplesmente se opor, que era uma preocupação muito grande, né? Ele simplesmente diz que o sindicato pode assumir a negociação coletiva, ou seja, ele tem que dar seguimento à negociação coletiva. Me parece que com isso ele resolve esse problema real, né, dos sindicatos, da impossibilidade de contato com muitos sindicatos, da impossibilidade de assumir, né, qualquer negociação coletiva, às vezes por má-fé, às vezes por incapacidade mesmo estrutural de fazer isso, porque foi como você disse, são milhares e milhares e milhares de acordos, né? Então, muitas vezes ele não tem condição mesmo de assumir aquilo, mas me parece que a decisão do Lewandowski, ela resolve tudo isso. Ela diz o seguinte: olha só, vai valer o acordo individual e você tem formalmente que notificar o sindicato. Essa notificação, e-mail, WhatsApp, telefone, telegrama, carta, qualquer coisa que você faça, que você consiga demonstrar que você de fato notificou. A gente fala aqui para operadores do direito, eu não sei, imagino que a maioria aqui atue na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho, que tenha clientes aí e que tenha que
conduzi-los nesse processo. Eu já aconselho, né, para evitar discussões, que você faça essa notificação para os 3 logo de uma vez, para não ter que esperar 4 mais 4 mais 4. Acho que você já manda a comunicação para todos os sindicatos, federação, confederação, manda para todo mundo e vê quem responde, se alguém responder. Não respondeu, ignorou, não tem condição de fazer, inclusive, na minha opinião, resistiu de forma injustificada, pura e simplesmente ideológica, a qualquer das hipóteses ali ventiladas, vai valer o acordo individual. Porque se ele estiver preservando o bem maior que as medidas provisórias objetivam, que é o emprego, me parece que eles vão ser respeitados. Então, é só um parênteses que eu gostaria de fazer. Na minha opinião, hoje, a decisão do Lewandowski, que eu sou minoritário nisso, muita gente ainda está muito preocupado com isso. Eu estava preocupado antes dele, porque eu via que era uma medida provisória que ia se submeter ao bang-bang da Justiça do Trabalho, né? E que eu ficava muito preocupado que a gente ia ter lá contratos suspensos que não iam ser considerados, contratos suspensos que iam ser considerados, reduções que o juiz ia entender que não podia ser 50, tinha que ser 25. Voltando também a essa questão de se o acordo coletivo prever 25% de redução, né? Eu acredito que após a negociação coletiva, e no caso aí eu acho que teria que ser uma convenção, porque eu acho que o acordo coletivo aí não teria essa incompatibilidade, seria difícil na prática que isso acontecesse, mas na convenção coletiva que eventualmente vem estabelecer aí uma redução inferior, na minha opinião, se eu reduzir por 50% e a norma coletiva depois veio estabelecendo 25%, ela teria que ter uma justificativa para não aceitar os 50%, né? Eu acho que ele teria que se submeter, tratando de convenção, ao acordo coletivo com aquele empregador que estabeleceu um percentual maior, e mesmo que se entendesse depois que ele teria que mudar de 50% para 25%, isso seria a partir daquele momento. E eu não acho que isso produziria um efeito retroativo àquele percentual anterior. Eu acho que os acordos estão válidos e, portanto, eles têm presunção de que eles vão ser respeitados. E se a partir de determinado momento alguma regra muda, ela vai mudar a partir dali. Essa é a minha opinião. E eu acho que assim, a solução é fazer. Eu acho que os empregadores não têm que ter medo de fazer se isso depender da subsistência deles. Tem que fazer. Acho que essa é a nossa responsabilidade agora, né? É dizer para o empregador, cara, se você não vai suportar, então faça. Faça. Independentemente do medo, você tem que fazer e faça. Eu acho que é essa a responsabilidade que todos nós temos que ter agora, né? Inclusive, independentemente de ideologia. Se você acha que é um absurdo, que o trabalhador está sendo punido, eu acho que mesmo assim você tem que pensar, tudo bem, e se ele não for punido, quem vai pagar o salário dele depois se o empregador quebrar, né? Quem vai pagar a rescisão desse cara? Se ele fechar um estabelecimento, ele vai alegar força maior, né? Vai reduzir aquela coisa, vai poder pagar, né? Vai ter gente alegando fato do príncipe, apesar de achar que é inaplicável ao caso específico, vai alegar fato do príncipe, vai ficar anos discutindo de quem é a responsabilidade pelo pagamento dessa rescisão, né? Então, eu acho que aqui tem muitas discussões que ficam para segundo momento se a gente tentar preservar o emprego. Então, eu sou um pouco mais enfático com relação a isso, acho que a gente tem que fazer e acho que o Supremo Tribunal Federal vai chancelar esse tipo de conduta. Bom, é isso. Bom, eu vou pedir desculpas aí aos nobres conferencistas e pedir pelo adiantar da hora. Nós temos um padrão aqui. Luiz, eu quero fazer uma pontuação, por favor. Vou deixa eu colocar. Só um minutinho. Então, Raquel, se você puder não se estender, eu sei que você está ávida para falar e ávida para essa roda de fogo aí, né? Mas eu só te peço que não seja muito extensa, porque praticamente nós colamos do horário. Mas pode falar, fica à vontade, por gentileza, que o nosso cavaleiro lá, o Rafael, também tem. Ele falou, obviamente, você tem direito à réplica aí. Eu estou tentando mediar, tá, Daniel? Só mediando aí. Pode falar, aí depois você vai ter a tréplica. Então vamos fazer o seguinte: 2 minutos a mais para cada um e não mais do que isso. Depois eu corto o microfone. Excelente. Mas é para se despedir ou é só para questão técnica? Não, é só questão técnica depois para se despedir. Mas 2 minutos, Raquel. Pô, se eu quero falar também, cara. Todo mundo falando, eu também quero falar. Pelo amor de Deus, Bernardo, não bagunça você tá aí ainda, não. Bernardo. O Bernardo está resistindo, hein? Vamos lá. Eu só queria pontuar uma questão. Assim, majoritariamente existe esse entendimento de atingir retroativamente. Pode ser, assim, eu acredito que como a gente está vivendo esse regime de exceção,
possa ser aplicado também de forma exceto esse momento, né, como o Rafael está falando. Mas a questão da submissão, que é outro ponto, a questão da submissão ao sindicato, é que eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque na parte dispositiva da liminar do Lewandowski, ele fala em comunicação do sindicato. Mas na fundamentação lá bem extensa que ele fala que a validade dos acordos individuais ficarão condicionadas à ratificação do sindicato. E aí eu acho que é esse o grande ponto. Se a fundamentação que integra aí o deciso para todos os efeitos, né, diz que fica condicionada à ratificação do sindicato, o que aconteceria se o sindicato não ratificar? Eu acho que é esse o ponto. Os efeitos só acontecem com ratificação. Se os efeitos só acontecem com ratificação, então esse acordo individual anterior seria nulo, o que eu já acho que não se aplica agora após a decisão de embargos dele, porque ele disse que é válido. Então, quando eu digo que ele ajudou bastante a clarear alguns aspectos nos embargos, é mais nesse sentido. Mas ainda permanece a questão. E se o sindicato não ratificar? E se o sindicato não conseguir não conseguir comunicação com o sindicato? Esse ponto, na minha opinião, especificamente, não foi enfrentado e aguardo a decisão do plenário. Não usei 2 minutos. Obrigada. Usou sim, mas vamos lá, Rafa. Não, eu acredito que eu nem vai usar os 2 minutos. Eu acho que, como a própria professora Raquel falou no final aí, acho que a decisão de marcos declaratórios ele acaba esclarecendo isso. Eu acho que talvez de forma não tão técnica quanto a gente gostaria, mas eu acho que a gente, infelizmente, nesse momento não vai conseguir conviver com nenhuma grande certeza. Mas me parece que ele resolveu. Ele chancela a validade e acho que no futuro, eu detesto, né, essas adivinhações, mas me parece que ele está inclinado aí, pela decisão de marcos declaratórios, já a chancelar tudo aquilo que for feito sem uma recusa justificada. Então, acho que se o sindicato não se manifestar, se eu tentar e não conseguir, se o sindicato não tiver disponível, lembrando que eu estou aconselhando aqui também a fazer com as federações e confederações também, então acho que a gente teria 3 entes aí, né, que foram notificados, e eu acredito que o acordo individual vai valer, não só pela posição que eu acho que o próprio Lewandowski vai construir, mas pelo que eu acho que o plenário vai acabar dizendo. Olha, não tem... também já disse, como eu disse, professora Raquel, eu sou minoritário na questão, né? Eu acredito que a posição no final vai ser de que tudo aquilo que foi feito vai ser considerado, a não ser que fique caracterizado aí um abuso de direito, que me parece que seria a hipótese do sindicato simplesmente se opor, né? E não querer ratificar, se omitir de participar. Eu acho que é um abuso de direito indiscutível, e esse é o meu grande medo. Eu espero que os sindicatos agora eles de fato entendam, né, a importância deles nesse momento, né, e entendam que eles estão protegendo aqui não é uma ideologia política, mas são os empregos de milhares de pessoas, e que eles de fato participem, se eles não tiverem condição de fazer para milhares de trabalhadores, então que eles busquem o outro ente sindical de categoria econômica e façam uma convenção coletiva e resolva a questão de forma mais simples, mas que não simplesmente se abstenham de participar desse momento tão importante para os trabalhadores e para o Brasil. Rafael, então, vamos lá. Eu vou pedir para todos aí que estão presentes, primeiro fazer esse finalzinho aí, que é a minha parte, né? Primeiro, Rafael, dizer o seguinte, peço desculpas aí de não poder ter mais 1 hora com vocês. Eu acho que seria bastante interessante. Apesar, você sabe disso, apesar de eu não ser professor da matéria como vocês, não dar aula da matéria de trabalho e processo de trabalho, eu sou especialista em trabalho e processo de trabalho e advogo na área. Então, eu tenho interesse de ter esse conhecimento acerca... Você dá aula de qualquer coisa, Luiz. Do nada. Você é o nosso Ponte de Miranda. Do nada. Com isso aí, o Bernardo já tá rindo lá. Já tá rindo. Tu botou a bola na marca do pênalti para ele chutar. Já conheço a figura, cara. Já conheço a figura. Mas vamos lá. Não, peraí, Luiz. Peraí. Fala, Bernardo. Alô. Eu acho que essa foi a melhor tradução aí da figura do Luiz Gustavo. Exatamente o nosso Ponte de Miranda moderno.
O cara sabe de tudo, cara. O cara discute direito penal e processo penal comigo, direito de trabalho e processo de trabalho com vocês, processo civil com todo mundo, direito civil com todo mundo. É um negócio inacreditável, cara. Mas... Ainda vão dizer que a culpa disso foi minha. Não, mas foi. Mas a culpa foi sua, né? Mas, Felipe... Tinha aqueles buracos na grade lá, eu tinha que botar professor pra dar. Ô, Felipe, eu diria que a culpa disso tudo aqui é sua. Ô, Daniel, pode me derrubar aí, por favor, Daniel. Não, porque se eu te derrubar, todo mundo vai achar depois que eu derrubo os outros da live. Então eu não vou derrubar ninguém hoje. Ficou feio pra mim. Mas vamos lá. Aí, mas eu vou falar. Então, Raquel e Rafael, muito obrigado pela presença de vocês aí. Realmente, a gente precisaria de muito mais tempo para a gente discutir. Olha que a gente falou de pouquíssimas coisas, a gente não entrou nem na questão do direito especificadamente acerca da prática, né, do que está acontecendo, das questões de decisões judiciais, que nós estamos vendo aí um monte de live, um monte de juiz falando, um monte de advogado falando, ou seja, tem uma complexidade nesse mundo jurídico, e aí realmente a gente teria que ter muito mais tempo aqui. A gente mantém aqui na Roda de Fogo um tempo de 1 hora, 10h30, 11h30, para que ninguém fique cansado e para que ninguém extrapole o horário, para não prejudicar ninguém, para que a gente tenha uma questão de normalização aqui na nossa estrutura. E aí eu peço desculpas aí por ter nos termos passado do tempo, mas óbvio que o Rafael precisou falar e a Raquel também precisou falar, e a gente não está aqui para tolir ninguém, pelo contrário. Já estou dizendo que nós vamos precisar brevemente de vocês para que a gente possa falar sobre isso, sobre novas discussões, sobre direito de trabalho. Não vai morrer aqui, tá, Rafael? Estou deixando isso bem claro, tá, Raquel? Não para aqui. E como a professora Rita falou, a nossa intenção aqui de trazer isso é no momento que nós estamos passando, poder ter um diálogo aberto, poder conversar, poder nos vermos, né, professores, amigos, irmãos, você, Rafael, Felipe, aí, a gente está podendo discutir direito, bater um papo, trocar uma ideia mesmo, falar assim no linguajar bem popular mesmo, sem juridiquês, a gente poder conversar sobre determinado tipo de coisa que sempre nos ativa essa questão do STF aí, e aí eu vou fazer um preâmbulo que o Daniel não me corte. Pô, Luiz, na boa, cara. Não, tu não vai fazer outra pergunta, né? Não vou não, prometo. Não vou, Dani, calma, não vou. Eu tô no escritório ainda, velho, eu tenho que ir pra casa ainda. Tá bom, eu juro que não vou demorar não, é rapidinho, 1 minuto, no máximo eu vou fechar. Eu só estou colocando que a questão aí que o Rafael se posiciona, é a questão da Raquel, eu consigo ver os dois pontos da moeda e eu vou me posicionar na questão aí que hoje eu tenho uma grande preocupação no que o STF pensa e no que ele vai fazer, infelizmente. É uma preocupação que eu tenho em todo momento quando a gente fala de ativismo. Eu estava brincando aqui com o Bernardo no privado. O Bernardo falou para mim acerca do ativismo judicial, da questão que ele é contrário, etc. e tal. E eu tenho uma posição muito clara acerca disso. Eu acho que o legislador ele está fugindo da obrigação dele. Ele o tempo inteiro está querendo fazer política, esquecendo de legislar. E o que está acontecendo com a gente é que nós estamos ficando na mão do judiciário, que muitas das vezes não é ele que deve resolver determinado tipo de coisas. É o meu ponto de vista acerca do que vocês estão comentando aí, e eu não poderia deixar de fechar sem falar sobre isso. E aí, agora só para finalizar mesmo, Rafael, muito obrigado. Eu agradeço muito, eu sei de tudo o coração que você está aqui, culpa do Bernardo, né, ter te colocado nessa situação, mas eu acho que valeu muito a pena primeiro trazer você para a minha roda de amizade. Quem não estava na última live, eu já vou deixar colocando bem claro aí, o Rafael é meu parceiro de jiu-jitsu, é melhor do que eu, mas é meu parceiro de jiu-jitsu. Qualquer um é melhor do que você, Luiz, pô, até faixa branca, velho. Não tem problema, não. Faixa branca eu sou faixa branca para a vida inteira. Eu estou sempre aprendendo, Dani. E aí o que acontece? Sei disso. O nosso professor de jiu-jitsu aí, eu vou deixar aqui uma mensagem que ele colocou para mim no privado. Pô, Rafael é um monstro, e eu tenho certeza disso agora. Eu acho que um cara que é 10 vezes campeão mundial, falar que o Rafael é um monstro, então a gente já sabe que o Rafael realmente é um monstro, né? Não tem muito para onde correr. Então, Rafael, muito obrigado aí pela sua consideração, pela sua vontade de estar aqui com nossos alunos, com seus alunos também, ou seja, de estar se posicionando. Agradecer a Raquel também. Raquel, muito obrigado, o carinho, a atenção. Eu sei que você deve ter saído de aula agora, acaba a aula 10 horas, sai correndo para uma live, é complicado, eu sei que tem um cansaço normal, natural, mesmo nós estando em isolamento social,
Então, realmente, eu sei que fica complicado, mas eu acho que foi nobre o discurso, foi legal, foi interessante. Os alunos estão colocando na chat aí de tão qual é interessante discutir acerca disso. Passa muito rápido, né, Simone? Não tem jeito, passa rápido mesmo. Parece que uma hora flui assim, em segundos, né? E aí, agradecendo a todos que estão presentes, eu vi que estava presente aí o Felipe, eu vi que tem presente aluno da Gama, aluno da São José, aluno de outras instituições, amigos, professores, professora Rita, o Bernardo aí, que a gente sabe que trabalho é mais importante que penal, então ele não precisa ficar falando, a gente já sabe disso hoje. Ficou bem claro isso para a gente hoje, que o trabalho é mais importante que o penal. E aí, o Felipe não pode se meter nessa briga. Eu sempre disse isso. A melhor matéria. Eu tô aqui, hein? O Felipe não pode se meter nessa brincadeira, porque ele está entrando agora, ele vai ter o direito de falar momentaneamente em evento. Olha, só um parênteses. O que eu fiquei feliz nessa live toda são duas coisas. Uma, que o pessoal do direito de trabalho, a Raquel ainda está com ansiedade para a decisão do plenário do STF. Eu já não tenho mais ansiedade com a decisão do plenário do STF há muito tempo. Então, eu acho isso extremamente salutar. E segundo, que o pessoal do direito de trabalho e processo de trabalho ainda acredita no ativismo judicial. Então, cara, eu estou super feliz com essas informações. Ô, Daniel, por favor, cai aí o Bernardo. E aí, finalizando, gente, muito obrigado a todos que estiveram presentes aí. Daniel, meu orgulho de ser teu parceiro, meu orgulho de ter criado esse canal aqui para que a gente possa se comunicar. Mais uma vez, meu muito obrigado a Raquel e ao Rafael. Rafael, eu sei da dificuldade. Luiz, antes de você derrubar a live, que eu sei que você adora fazer isso, Novaes, dá seu Instagram aí para o pessoal te seguir, professor Felipe Novaes. O meu é @professor Felipe Novaes. Beleza. Bernardo, qual que é o teu? O meu é @BE_Braga. BE Braga. O do Luiz é Dr. Luiz Gustavo. DR Luiz. O meu é @Daniel Petrocelli. Vou deixar a palavra agora com a Raquel para ela se despedir, depois com o Rafa, e aí a gente encerra a nossa live de hoje. Obrigado. Daniel, peraí, eu não terminei ainda não. Eu vou te derrubar, velho. Eu vou te derrubar, cara. Vai dar meia-noite. Não. É um segundo. Eu quero agradecer ao Felipe aí também pela presença mais uma vez, que você não deixou eu falar. O cara é meu chefe. O cara vai ser chefe a vida inteira, Daniel. Eu tenho que agradecer o cara. Eu não sou chefe de ninguém, não, cara. Eu já fui. Agora estou tranquilo aqui, aprendendo direito do trabalho. Então tá beleza. Obrigado aí a todos, gente. Pode falar, Daniel. A palavra é sua aí. A palavra agora é da Raquel e depois do Rafa. Bom, um segundo aí, porque vocês estavam dando 2 minutos para a gente falar. Eu entendi por que agora, para vocês ficarem mais 10 aí, só se despedindo. Mas queria agradecer muito o convite, dizer que foi um prazer estar com vocês aqui, de debater em alto nível com o professor Rafael. Eu diria que não foi nenhum debate, foi uma construção de ideias muito importante para a construção do ordenamento jurídico como um todo e para passar por esses percalços que nós passamos aí no cotidiano, da Covid, dos enfrentamentos jurídicos que vamos ter. Então, queria agradecer pelo convite, por reencontrar amigos, pelo chat ali, os alunos falando, trabalho, concordando, discordando das ideias, enfim. Foi um prazer enorme e fico aí à disposição para a gente falar mais, discutir mais direito do trabalho e agradecer o alto nível da conversa com o professor Rafael. Muito obrigada. Bom, eu também queria agradecer muito, professora Raquel, muito obrigado. Queria agradecer ao Daniel, ao Luiz, ao Bernardo, também por ser ocupado disso tudo. Foi bem legal estar aqui com vocês, poder discutir um pouco. E, de fato, eu acho que essa ideia é tentar construir, né, algo nesse momento tão conturbado. Acho que agora está na hora da gente não ficar com essa postura bélica de defender posições de forma irracional. Acho que, pelo contrário, a gente tem que começar a entender que o momento vai exigir pensamentos diferentes, avaliações mais abrangentes, mais profundas, e isso demanda ouvir opiniões e pensamentos diferentes, né? Conversar com outras áreas também. Eu acho que essa live teve isso de bem legal, né? Acho que tem pessoas aí de outros segmentos. Quando que a gente imaginar que Bernardo ia ficar mais de 15 minutos ouvindo alguma coisa relacionada a direito do trabalho, Felipe idem. Vai salvar o país, direito do trabalho.
E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu estou à disposição. Eu acho que, de fato, a gente vai acabar voltando em algum momento aí para conversar sobre a não empolgante, segundo o Bernardo, decisão plenária do STF. Mas eu acho que a gente vai acabar, em algum momento, voltando aí para fazer essa conversa. Eu já me coloco à disposição para isso. Eu sei que vocês não estão interessados no meu Instagram, mas meu Instagram é @RafaelVietesNovaes. Então, quem quiser me seguir lá, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez. E é isso. O seu Instagram é o que dá mais orgulho pra gente aqui, Rafa. A bem da verdade, esse é o cara mais saudável entre a gente, pô. Rafael Monstro? É Rafael Monstro? Não, Rafael Monstro não. Rafael Vietes Novaes. Não, mas carinhosamente conhecido como Monstro. Eu nem sabia disso. E outra coisa, o Gustavo é um mentiroso. Primeiro porque ele não é faixa branca. E o Daniel, acho que ele não quis dizer que eu sou melhor do que ele quis dizer que eu sou menor do que ele. É isso que eu acho que ele quis dizer. Meu irmão, eu já sei que tu é roxa brabo aí, então a gente tem que tomar cuidado com o que fala, meu. Eu sei que ele é azul, eu só pego no pé dele porque ele ficou 10 anos na faixa branca. Mas ele tem que passar no corredor polonês, porque ele pegou essa faixa quase que online, esse negócio aí. Tem isolamento social que ele pegou essa faixa. Eu sou quase black belt, pô. 24 anos parado, pô. Fala sério, vocês estão de brincadeira. Rafa, obrigado, meu irmão. Bom aí tá contigo de novo. Raquel, obrigado. Bernardo, muito obrigado. Filipão, meu irmão, obrigado também, cara. Vi agora a Dani aqui com a gente também, professora de civil. Beijo, Dani. Obrigado pela tua presença. Luiz, mais uma vez, uma honra estar dividindo contigo as carrapetas. E vamos junto. Beijo no coração. Beijo. Tchau a todos aí. Tchau, obrigado. Tchau.